Que Deus ilumine a sua vida. Eu me dirijo a você que tem se considerado um caso perdido. Você mesmo não acredita mais em si. Você chegou a um ponto que você olha no espelho e você já não mais se reconhece. Mudou o seu exterior, mudou o seu interior, só que mudou para pior. As pessoas olham para você e elas não acreditam que você possa mudar. Você tem um familiar que você considera um caso perdido. Vamos agora olhar a foto do Christian. Olha só que ponto ele chegou. O homem que pesava seus 90 quilos chegou a pesar 50 quilos. Se tornou um cracudo. Exatamente um cracudo. Mas o que acontece quando um cracudo, alguém viciado, alguém fanático por um time, alguém que abandonou a casa, virou as costas para aqueles que ajudavam e se colocou no mundo das drogas? O que um cracudo, quando chega ao altar, o altar é capaz de fazer? Preste atenção na história do Christian, em seguida eu volto com você. Atende o telefone, vai acabar minha bateria, me ajuda. Me ajuda a ir pra algum lugar, pelo amor de Deus. Alguém tem que me ajudar, mano. Me tira daqui, mano. Me tira daqui, me busca aqui, mano. Tô cansado, mano. Tô cansado. Essa era a minha vida. Era isso que eu vivia. A torcida, a paixão, o meu time. O Palmeiras era a minha religião. O Palmeiras era o tudo da minha vida. Já na adolescência já comecei a ir sozinho pro estádio. E indo sozinho, fui sempre me enfiando naquela parte onde estava o povão, onde estava a muvuca. E aí fui conhecendo pessoas, e essas pessoas foram me apresentando a realidade da torcida lá de dentro. Eu descobri que existiam hierarquias, cargos, posições, pessoas que ajudam, e eu comecei a ajudar já. Eu ajudava pintando uma bandeira, esticando uma faixa, entrando mais cedo no estádio e ajudando a montar um mosaico. Então começou a acontecer esse tipo de coisa. A gente, falando a palavra certa, a gente trombava pessoas de outras torcidas e queria mostrar poder. E o poder se dava através de brigas, de tomar a camisa de uma outra torcida. Aqui começam as confusões. Aqui já tinha muitos conhecidos, eu já era conhecido tanto dentro da minha torcida quanto nas torcidas rivais. Tudo aquilo que eu ganhava de sustento, eu investia no Palmeiras e na torcida organizada. A minha mãe, ela me ligava, porque eu sumia de casa, e ela falava, onde você tá? Ela falava, eu tô indo pro jogo, mãe. Ela, que horas que você volta? Eu falava, daqui 2 dias. Ela, mas aonde é o jogo? Eu falava, o jogo é lá na Bahia hoje, o jogo é em Goiânia. Cada dia a gente tava num lugar, cada fim de semana era um lugar. Aqui estamos os 700 juntos. E onde está você? Eu sou o segundo da primeira fila, sem camisa, da esquerda para a direita. Eu era sempre linha de frente, porque eu queria o problema, eu queria a confusão. E foi quando eu conheci a Patrícia. A princípio eu não tinha noção de o quanto era esse envolvimento na torcida organizada, as responsabilidades que ele tinha, a vida que levava. Então eu nunca tive contato, comecei a acompanhar. A primeira coisa que eu fiz foi falar para ela que a gente tinha que morar junto. Eu prometi mundos para ela, eu falei que ela ia ser a mulher mais feliz do mundo, que eu ia ser o melhor pai, que eu ia cuidar da minha família. Mas a gente mal sabia que eu já estava em outro problema. A torcida organizada, ela não é só o futebol. Como eu fazia parte de uma torcida muito grande, ela se envolvia em carnaval, ela tinha festas. Eu bebia, eu fumava e acabei conhecendo pessoas que usavam drogas também. Até o momento que aquilo eu precisava mais, não só nas festas, precisava no meu dia a dia. E eu descobri como buscar droga sozinho. E desde a primeira vez que eu descobri como buscar sozinho, aquilo nunca mais parou. Meu filho nasceu, quando ele já estava com 6 meses nascido, eu descobri o problema com o vício. Um dia eu achei dentro da roupa dele cocaína e ali a minha ficha caiu novamente de que não era. Eu não vivia aquele mundo que estava na minha cabeça. A realidade estava sendo bem diferente. E foi passando o tempo, eu fui trocando a minha família pelo mundo. E o combustível era a cocaína. E era assim que eu vivia, alucinado. A minha mente, ela era assim. Essa cara mostra como era a minha mente por dentro.
Eu estava sempre planejando como eu ia conseguir droga. Ele saiu de 104 quilos para pesar praticamente 50 quilos. Foi assim que eu fiquei. Essa situação deplorável. Eu perdi a minha dignidade. E as pessoas olhavam para mim e falavam, meu Deus, você parece uma caveira. Não é possível que você não está enxergando. Isso que dói no coração de uma mãe. Você olhar pro teu filho. Ai, desculpa. E ver que teu filho tá ali se destruindo diante de você. Ele começou a discutir, começou a quebrar as coisas dentro de casa. Chamaram a polícia. Eu tive que ver meu filho sair escoltado. Ele me chamou de tudo quanto... Ele cuspiu na minha cara. Ele falava, você não é minha mãe. Você só é minha mãe porque você me pariu. Mas você não é mãe. Você é um lixo. Ele falou pra mim. E eu fui parar no lugar que eu sempre busquei a droga, né? E quando eu olhei, eu me vi na rua. Eu cheguei a ficar somente de shorts. Eu não tinha chinelo, não tinha camiseta, eu não tinha nada. E eu tive que começar a pedir dinheiro para comer, para usar droga. Quando ele sumia e eu já estava num limite tão grande de querer resolver as coisas na força do meu braço, eu entrava onde eu tinha que entrar, onde ele estivesse, eu gritava, eu tirava ele, eu dava uns tapas nele, puxava. E essa estava se tornando a minha vida, a minha rotina. Eu já estava num estado, assim, de codependência dele. Então, se passado quanto tempo? Já tinham 6 anos, mais ou menos. Aí chegou o fundo de poço total, porque eu desmaiava, né, depois de muitos dias acordado, ao ponto do meu olho começar a sair remelas, assim. Ele lacrimejava sujeira, ele lacrimejava droga. O meu nariz escorria droga, eu espirrava droga, até que a minha mãe lutando muito por mim, ela orou para Deus criar uma situação onde eu sofresse de verdade e aquilo me marcasse. E no lugar que eu vivia toda essa malandragem, onde eu achava que estavam meus amigos, eu fui roubado. E eu fiquei desesperado aquele dia e eu vi que não tinha ninguém para me ajudar. Então, a hora que eu finalmente sentei ali sozinho, parei, entre os trilhos do trem, o trem passando, podendo arrancar minha cabeça, e aí algo falou, pega seu celular e chama sua mãe. E aí eu peguei meu celular e consegui, com muita dificuldade, mandar um áudio para minha mãe. E foi isso aqui que eu mandei para ela. Vai acabar minha bateria, me ajuda. Tô cansado da minha vida, me ajuda, por favor. Me ajude pra algum lugar, pelo amor de Deus. Alguém tem que me ajudar, mano. Me tira daqui, mano. Me tira daqui, me busca aqui, mano. Tô cansado, mano. Tô cansado. E ela conseguiu me tirar daquele lugar. Ela me tirou e a primeira coisa que a minha mãe fez foi me convidar para ir com ela na igreja, porque ela estava lutando por mim. E eu aceitei esse desafio. E foi assim que eu cheguei a primeira vez. Esse sou eu. Eu subi nesse altar aí nesse dia. Desse jeito aí, magro, com essa aparência horrível. Você falou para Deus nesse dia no altar que eu precisava da ajuda dele. E eu falei muito sincero para ele. Eu falei, Deus, ninguém quer saber de mim. Eu não sou mais nada, eu sou um nóia. Foi isso que eu falei para Deus. Eu falei, eu sou um nóia. Eu não tenho nada para oferecer pro Senhor. Eu olhava para mim e eu estava descalço, sujo de novo, fedendo de novo. Então Deus, ele foi meu pai. Ele falou que ele ia me ajudar. Ele me estendeu a mão esse dia. E a partir daí, eu obedeci tudo que meu pai me disse. Tudo que ele falou para mim fazer, eu fiz. E eu fui começando a entender tudo aquilo que eu tinha que fazer. Então, falava para mim ler a Bíblia, eu lia a Bíblia. Eu descobri que tinha um tratamento para os vícios, então eu fazia o tratamento para a cura dos vícios. Então, eu vi que era necessário sepultar a velha criatura. Então, eu me batizei nas águas e comecei a ouvir falar do Espírito Santo. Eu aprendi que o Espírito Santo, ele era cura para tudo. Que se eu recebesse o Espírito Santo, nunca mais eu ia pensar em vício. Então eu comecei a querer o Espírito Santo de todas as maneiras.
E ao mesmo tempo veio a fogueira santa. E essa fogueira santa, ela era justamente para quem não tinha o Espírito Santo. Então eu fiz essa fogueira santa pela minha alma. E o meu tudo, primeiro, mais do que qualquer valor financeiro, mais do que qualquer coisa, foi deixar a minha vida. Eu precisava fazer mais para Deus do que eu tinha feito para o diabo, do que eu tinha feito no mundo. Eu falei, meu Deus, eu deixo tudo aqui para o Senhor, tudo. Eu não quero mais ser conhecido por nenhuma pessoa. Eu quero ser conhecido pelo Senhor. Ali eu lembro que eu coloquei a mão naquele altar e falei, eu vou descer com o teu Espírito. Eu sei que o Senhor está aqui comigo, eu sei que o Senhor está me olhando. Eu sorri. Eu olhei para cima e eu sorri. Tinha várias pessoas passando comigo, mas parecia que não tinha ninguém. Aí eu desci e ele desceu comigo. Eu voltei para o meu lugar. Eu já não estava buscando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já estava em mim. Eu só estava agradecendo. Eu lembro que eu chorava muito, 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 muito. E assim, acabou a busca, mas não tinha acabado para mim, porque eu continuei buscando. Até que alguém tocou assim no meu ombro e falou, acabou, para, você tá falando sozinho. E aí acabou já assim a reunião e as portas da igreja se abriram e eu queria sair correndo. E eu falava, não, eu preciso contar para todo mundo. Cadê minha mãe? Eu falava, mãe, eu fui batizado com o Espírito Santo, mãe. Aí ela olhou para mim e falou, já? Eu falei, já! E foi isso que começou a acontecer mesmo. Eu comecei a dar frutos. Eu via o Espírito Santo nele. Então, eu comecei a buscar o Espírito Santo para minha vida também. E eu, depois que fui batizada, eu também recebi o Espírito Santo muito rápido. Foi menos de 3 meses. Eu tinha certeza do Espírito Santo e o meu comportamento, a transformação da minha vida, da minha família, com o nosso filho. Então, tudo antes que era destruição começou a fazer sentido. A gente tinha se casado no passado somente no civil e a gente nunca tinha subido ao altar. Então nós participamos da celebração dos casamentos e antes desse momento, né, de chegar ao tão aguardado momento, a gente fez o curso e descobrimos muita coisa através das palestras. Hoje eu olho para ele e eu vejo realmente um homem de Deus, um homem que tem o Espírito Santo e que age corretamente. Hoje nós fazemos tudo junto. Ela é a minha maior parceira, a minha maior amiga, ela é o amor da minha vida. Ela só está abaixo de Deus. Olha, outra pessoa, o que Deus fez é só o altar mesmo, né? É só o poder de Deus. A nossa luta foi muito grande, a nossa batalha, né? Mas nós vencemos. Deus diz assim na palavra dele, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus aliviou a minha vida, Deus tirou o meu jugo, Deus tirou o meu fardo, Deus tirou todo esse peso aqui, ó. Tudo isso, Ele tomou para Ele e Ele me tratou como filho. De fato, essa pessoa aqui ficou no altar. Ela ficou no altar, esse foi o último dia que essa pessoa foi vista. Ele não existe mais. Ele tá aí só para contar a história, só para mostrar para as pessoas que para elas também tem jeito. Olha o Christian hoje. Christian, pai, está aqui o seu filho, sua esposa, transformação de vida. Transformou o interior dele, transformou o exterior. Nem parece aquele homem que a gente viu outrora. E agora a sua família aqui. É isso que Deus faz. Quando você chega ao altar, em cada igreja universal do Reino de Deus, há um altar. O altar não é um palco. O altar é lugar de entrega. O lugar que você entrega os seus vícios, o seu passado, entrega a sua alma. E Deus pega essa vida que foi amassada, que foi esmagada pelos problemas, pelo mundo, e faz tudo novo. Assim como Deus mudou o Cristo, Ele pode mudar você também. Nós estamos vivendo a fé da fogueira santa do jardim do Getsemane. Daqui a pouco eu vou falar mais a respeito disso. Mas eu vou te mostrar agora uma outra história impactante. A história da Maristela e Luiz, um casal que sonhavam em ter uma filha, um filho, e ser feliz com esse filho. E de repente, uma surpresa na vida da filha. Algo terrível aconteceu. Imagine um pai ouvir dos médicos disserem assim, não só uma vez, mas disseram para ele, olha,
pode ser que a sua filha não volte mais. Tamanha gravidade do problema de saúde que essa menina enfrentou. Os pais apelaram para a fé, agiram a fé. Pela medicina não havia mais o que fazer. Mas quando Deus entra em ação, o impossível se torna possível. Preste atenção na história deles, eu volto. As imagens a seguir são fortes. Essa é a Laís. A Laís era uma criança bem tranquilinha até os 45 dias de vida. 45 dias de vida, a Laís começou a apresentar dificuldades para evacuar e abdômen distendido. E com o tempo, a gente foi vendo que ela tinha cada vez mais dificuldade, né? Porém, a gente levava ela nos médicos, mas os médicos não conseguiam descobrir o que ela tinha. Passamos por vários médicos, né? Ela passou por um tempo mais tranquilo, né? Mas quando foi dia 28 de março de 2024, a Laís não estava bem, não ficou bem. A gente precisou levar ela ao hospital, né, para fazer uma lavagem intestinal. E após essa lavagem intestinal, ela acabou tendo uma perfuração no intestino. E a gente saiu do hospital, voltamos novamente com ela. E aí, quando a gente chegou com ela, os médicos falaram para nós que o estado dela era gravíssimo. Ela estava com o abdômen, parecia uma gestação de 9 meses. Assim, com o passar das horas, isso foi complicando cada vez mais. E o próprio médico que estava lá de plantão não queria fazer a cirurgia. Então, ele chegou para mim, para o meu esposo, e falou assim que ela estava correndo risco de vida. Que ela estava entrando em choque séptico. Ela estava com a parte do abdômen para baixo, até os pés, estava todo roxo. Ela não tinha mais circulação. Neste momento, o doutor e toda a equipe levaram ela para o centro cirúrgico. E nesse momento, eu falei para o meu esposo, né, que eu ia ter em casa, porque depois dessa cirurgia, ele falou para a gente que ela ia ter que ser transferida, né, para uma cidade que tivesse um suporte para ela, né, uma UTI pediátrica. E aí o meu esposo ficou com ela enquanto ela fazia essa primeira cirurgia. E depois dos 40 minutos, a enfermeira nos chamou para ir no centro cirúrgico, porque o doutor queria falar com a gente, né? E na próxima imagem, a gente tem o que foi retirado do corpo dela, né? Isso é o intestino dela, né? Então, assim, foi uma parte do intestino que foi retirada. Tanto que a parte de lá, a gente já vê que é um pedaço bem grande, né? Que já é fora do comum. Qual é o tamanho mais ou menos disso? Aproximadamente devia ter uns 30 centímetros de espessura, 30, 40 centímetros de espessura, é bem grande, né? Então, até o doutor falou quando ele entrou no centro cirúrgico, ele abriu ela, essas fezes e os gases que tinha explodido no teto do centro cirúrgico. Ele falou que nunca tinha visto uma coisa daquela, né, na vida dele. Então foi aí que começou nossa batalha. A gente ficou sabendo que quando ela entrou no centro cirúrgico, ela teve uma parada respiratória e uma parada cardíaca. Aí eles conseguiram reanimar ela e daí foi feita a cirurgia. E com tudo isso, depois a maior preocupação de todos os médicos era que ela ficasse com várias sequelas, porque eles não sabiam quanto tempo ela tinha ficado com a parada respiratória, a parada cardíaca, né? Essa imagem é dela já no segundo dia, na UTI do segundo hospital. A médica responsável da UTI me chamou com meu esposo e falou: sentem aqui na minha frente. Ela falou assim: a gente teve uma batalha muito grande com a Laís. A Laís estava tendo falência múltipla dos órgãos. Então eu gostaria que vocês ficassem por aqui mesmo. O que a médica queria dizer é que provavelmente ela não iria aguentar até o final do dia, que era para a gente ficar ali, para a gente não sair dali, né? E ela então, ali ela está com a sonda vesical, ela está com o dreno no pescoço, um total de 14 máquinas. A pressão dela era uma pressão de 6, 8, os batimentos cardíacos dela é 170, 190. Terceiro dia, ela começou a apresentar com muita febre. Aí o médico explicou pra gente que ela estava tendo uma infecção generalizada. Se olhar tua filha e o médico chegar e falar para você, talvez ela não volte. Então, a dor é muito grande. Assim, a nossa angústia nesses dias foi muito grande. O cardiologista que estava cuidando dela falou pra gente que ia ter que transferir ela para um terceiro hospital.
porque ela estava com os rins dela estavam entrando em falência. E aí, quando foi 12 dias hospitalizada, nós fomos chamados meia-noite na UTI. Meia-noite, eles pediram para a gente estar lá. Meia-noite, numa ligação, com certeza não ia ser boa, né? Nós chegamos correndo, quando a gente chegou lá, a gente só escutava aquele barulho das máquinas, médico correndo, enfermeira correndo, e ninguém vinha falar com a gente. Então a doutora responsável falou para nós assim, sente, e falou assim, mãe, pai, a Laís, a barriga dela abriu e o intestino dela saiu para fora. Nesse momento o doutor chegou para mim e falou, eu vou entrar com ela no centro cirúrgico, novamente, talvez ela não retorne, porque o estado dela é muito crítico. E a gente não pode dar mais sedação para ela, porque ela já está numa sedação no extremo. Ela tinha 22 para 23 quilos, ela foi para 15 quilos. Uma criança de quantos anos? Ela tinha 9 anos, pastor. 1 hora antes de eu ir para o hospital, eu entrei no quarto que eu estava, peguei a Bíblia. Me presta a Bíblia, por favor. E eu falei com Deus. Eu falei, Senhor, verdadeiramente, o Senhor tomou sobre si as enfermidades da Laís e as dores da Laís o Senhor levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras a Laís foi sarada. O senhor acrescentou a sua filha? Acrescentei nessa palavra, pastor. Todos os dias nós levávamos a palavra até ela para que ela pudesse ouvir, porque os médicos falaram que mesmo que ela tivesse sedada, entubada, ela conseguiria ouvir. Então a gente levou a palavra para ela todos os dias. Assim, as armas da fé eu usei todas, não tinha uma. Mas assim, a gente viveu de verdade mesmo, que foi a nossa entrega no altar. A gente fez um propósito com Deus, de fogueira santa. E a gente se lançou com tudo. E naquele dia que a gente subiu no altar, nós entregamos todas as nossas preocupações, as nossas amarguras, a tristeza, nós entregamos aquele problema para Deus. E falamos, Senhor, a gente tem certeza, meu Deus e meu Pai, que é o Senhor. Porque nenhum dinheiro nenhum ia ajudar ela. Exato, a gente poderia vender nosso carro, nossa casa, nossos bens, tudo a gente poderia vender, porque a gente não ia conseguir fazer nada naquele estado que ela estava, né? Então era só Deus mesmo que podia resolver a situação dela. Quando chegou no 29º dia, eu cheguei meio-dia no hospital para fazer a visita. E quando eu entrei, eu vi que todos os médicos e os enfermeiros iam até onde ela estava acamada. E eu não entendi o que estava acontecendo. Eu falei, meu Senhor, eu não acredito que aconteceu mais alguma coisa com ela. Então, quando eu entrei na UTI... A resposta da minha oração. Da mesma forma que eu pedi, Deus fez. Cheguei lá no hospital, esse dia minha filha estava estubada. E ela estava respirando normal. Ali todas as enfermeiras, médicos, estavam emocionados, né? E ela então, ao passar dos dias, já estava começando com a parte da alimentação, já estava falando super bem. E sequelas, não teve nenhuma sequelas, exatamente zero. Para eles, todo dia era uma surpresa. Eles paravam, os médicos paravam e olhavam para ela e diziam assim, ela é o próprio milagre. E aí foram um total de 42 dias de UTI. Ela falou assim pro doutor, eu vou sair caminhando da UTI. O doutor falou, Laís, não, você está muito magrinha, você não vai aguentar. Não, doutor, eu entrei de maca, entubada, mas eu vou sair caminhando daqui. 42 dias de UTI, assim como ela falou, ela saiu caminhando. Quem é essa daqui que está chegando aqui? Essa é a Laís. Tudo bem, Laís? Como é que você está hoje? Bom. Tá bem? 42 dias de UTI, 47 dias hospitalizada. E o grande dia, como nós prometemos para Deus, que o primeiro lugar que a gente ia levar ela é no altar. E ela dizia para mim, eu estava com muita saudade, mãe, do altar, muita saudade da casa do Pai. Não é mesmo? Tá emocionada, Laís? Por quê? Porque Jesus fez um milagre na minha vida. Fez mesmo, né?
por completo. E essa aí, tá no altar, né? O sonho dela é servir a Deus, né? Então tá no caminho já. E o Senhor Jesus deixou ela perfeita, sem sequela. Ela tem uma vida tranquila. Assim, os últimos exames que ela fez, a médica falou que estão todos perfeitos. Faz atividade física, faz natação, está aprendendo a tocar violão, porque ela vai para o FTU agora em janeiro. Ela, graças a Deus, ela é uma criança de muita fé. Hoje muitas pessoas nos procuram porque tem problemas parecidos, para a gente poder ajudar, para a gente poder estar mostrando o caminho para essas pessoas. E a gente não tem palavras para agradecer. Acho que todo dia, se a gente falar 24 horas por dia agradecer, a gente não consegue agradecer o que Deus fez pela nossa vida, pela nossa família, né? E o Espírito Santo me sustentou. Ele me sustentou porque com certeza eu não iria aguentar se eu não tivesse o Espírito Santo. O Espírito Santo foi a base na minha vida para poder suportar tanta dor. E graças a Deus, depois do tudo ou nada, tá aqui nessa resposta. A gente aprendeu que o tudo é no altar, né? Tudo é lá. Tudo é lá. E Deus não ficou devendo nada para nós. O altar não ficou devendo nada para nós. Hoje a Maristela e o Luiz e a filha curada, a filha restaurada. Esse poder que Deus quer também agir com ele na sua vida, na sua família. Eu faço um desafio com você. Se você tiver disposição de hoje ainda, ou quanto antes, chegar nesse lugar aqui em Florianópolis, na nossa Catedral da Fé, que fica localizada no centro da cidade, na rua Mauro, na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro. Você é o nosso convidado. Essa semana, independente do horário que você chegar. Nós estamos aqui prontos para te ajudar durante o dia, à tarde, à noite. As reuniões à noite acontecem às 19 horas. Eu faço esse desafio. Se você crê e tiver disposição, esteja conosco em um templo da Igreja Universal. Eu fico por aqui, que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e esse desafio está lançado. O mesmo Deus que mudou a vida dessas pessoas, Ele quer e pode mudar também a sua vida. Deus abençoe e até lá. Talvez tudo o que você mais deseje hoje seja uma oportunidade para, enfim, mudar de vida. Mas você saberia responder o que seria essa oportunidade? Para muita gente, essa mudança está associada a conquistas. Para outras, a realização de metas, de sonhos. Mas a verdadeira transformação se inicia de fato quando começa pela alma. E sabia que esta oportunidade que você tanto deseja está em um lugar que você nunca imaginou? Jardim do Getsemane, o lugar que marcou momentos intensos da vida do Senhor Jesus e que agora, pela primeira vez na história da Igreja Universal, será o local onde Deus encontrará entrega e obediência daqueles que, pela fé, não medirão esforços para alcançar, de fato, uma nova vida que só o Espírito de Deus pode proporcionar. Dezembro, a Fogueira Santa no Jardim do Getsemane, em qualquer templo da Igreja Universal. Para locais e endereços, acesse universal.org/localizar.